Aconteciam eleições para as câmaras municipais aqui do Brasil. Sem demora, vamos correndo por fora. Aqui no Brasil, após a chegada dos portugueses no ano de 1500, os portugueses implantaram aqui uma prática que eles realizavam lá em Portugal. O governo de Portugal fazia isso lá e fizeram aqui também. Passaram a fazer eleições nas câmaras municipais para as vilas e as cidades aqui no Brasil. Então, no ano de 1560, 1585, 1610, 1640, 1670, 1700, 1725 e assim por diante. Então, assim como acontecia lá em Portugal, acontecia aqui também no Brasil. Eleições para as câmaras municipais. Eram eleitos 2 juízes ordinários, 3 vereadores e 1 procurador. O mandato deles era de 1 ano e as eleições eram realizadas de 3 em 3 anos. E em cada eleição eram escolhidos 3 grupos de eleitos, 1 para cada ano de mandato. O povo, em cada vila e cidade, votava e a eleição era indireta. O povo elegia 6 eleitores das famílias proprietárias de terras, daquela vila ou daquela cidade. E esses 6 eleitores escolhiam os membros da Câmara para os próximos 3 anos consecutivos, homens que fossem também das famílias de proprietários de terras. Não podia ser eleito qualquer um. Não podia, para ser 2 juízes ordinários, 3 vereadores e 1 procurador, não podia ser qualquer um. Se naquela cidade existiam 5 famílias que governavam a cidade, tinha que ser gente eleita daquelas 5 famílias. Se naquela outra vila tinham 2 famílias que governavam a cidade, tinha que ser eleito gente daquelas 2 famílias. Não era qualquer um. Ah, mas tem um comerciante rico que chegou na cidade há 5 anos. Tem um comerciante rico que chegou naquela vila há 10 anos. Não, ele não poderia ser eleito. Era só gente que pertencesse às famílias proprietárias de terras que comandavam aquelas vilas e cidades. Cada cidadão se aproximava da mesa eleitoral e dizia em segredo ao escrivão o nome de 6 pessoas. Esses 6 mais votados eram os eleitores nomeados, que eram levados a outra casa e separados de 2 em 2. E os 3 grupos de 2 passavam separadamente a organizar sua lista para escolherem os membros ou oficiais nas câmaras municipais pelos próximos 3 anos. Então a eleição era feita assim. Era uma eleição onde o governo português fazia com que determinadas famílias específicas governassem aquelas cidades, aquelas vilas, e com o passar do tempo, só essas famílias se perpetuavam no poder daquelas vilas e daquelas cidades. Isso era uma maneira do governo português estar sempre ligado àqueles que governavam as cidades. Porque aqueles que governavam as cidades tinham toda a autoridade dada pelo rei de Portugal para administrar aquela vila e aquela cidade. Então, as eleições, agora em 2024, nós vamos ter eleições para vereadores e prefeitos por todo o Brasil. As eleições de hoje são bem diferentes dessas eleições lá do século XVI, século XVII, século XVIII aqui no Brasil. Então, as famílias proprietárias de terras tinham nas vilas e nas cidades autoridade ilimitada, porque elas se mantinham no poder de geração em geração e elas administravam as cidades sem muita intromissão do governo lá de Portugal e até dos representantes do governo de Portugal aqui no Brasil. Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais vídeos como este.